é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Se você pode aí então nos acompanhar nesse momento, querido irmão, querida irmã, com a palavra, com a pregação da palavra. Se você está com a sua Bíblia aí próximo de você, pega lá a passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Se você teve aí a oportunidade de acompanhar, né, ir ou acompanhar, né, a missa dessa semana, né, dos dias dessa semana, se não me engano é a liturgia, né, o evangelho que está na liturgia da missa de quarta-feira, né, que vai falar sobre os 10 leprosos. E nessa noite, querido irmão, querida irmã, o que eu quero partilhar com você nessa palavra, nessa pregação, é sobre encontrar o verdadeiro sentido da nossa experiência com o Senhor, da nossa experiência com Jesus. Nós vamos ver aqui que Jesus mais uma vez se manifesta na vida de algumas pessoas, na vida daqueles 10 leprosos. Mas essa experiência, ela não foi igual, ela foi diferente na vida daquelas 10 pessoas. E somente um ali encontrou o verdadeiro sentido daquela experiência. E nessa noite o Senhor mais uma vez nos chama a, como nós cantamos aqui, rezamos, né, nessa primeira parte, na nossa experiência de oração, na nossa experiência de fé, a ir descobrindo e aprofundando cada vez mais o sentido dessa nossa fé, desta nossa oração, desta nossa experiência. Por isso eu quero convidar você mais uma vez a tomar, né, a palavra lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11. A palavra nos fala dessa forma: sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos que pararam ao longe e elevaram uma voz clamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus, lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra, queridos irmãos e irmãs, nos chama a atenção a perceber que Jesus muitas vezes olhava para o coração e para a vida das pessoas, e diante daquela situação, diante da necessidade da vida daquela pessoa, Jesus, ele sempre vai se manifestar. A gente percebe ao longo dos evangelhos que Jesus muitas vezes ele traz uma palavra, ele traz um ensinamento. Jesus muitas vezes realiza um sinal, um milagre. Jesus muitas vezes ali manifesta através de um ato de misericórdia, de perdão, a sua bondade na vida de uma pessoa. Enfim, Jesus vai se manifestar de muitas maneiras, de muitas formas na vida de muitas pessoas. E mais uma vez aqui, Jesus se manifesta. A palavra vai dizer que Jesus está indo para Jerusalém, né? Jesus está indo
para próximo, né, do término da sua vida, da sua paixão, quando ele vai chegar lá em Jerusalém, lá então ele vai ser, né, sacrificado, ele vai começar a sua paixão e vai ser crucificado. E no meio desse trajeto, no meio desse caminho, eu quero chamar a você, querido irmão, querida irmã, a sua atenção para esta palavra, o caminho. Nesse trajeto que Jesus vai fazer até Jerusalém, Jesus tem que passar. Jesus vai passar, está no meio desse trajeto, desse caminho, Galileia e Samaria. E Jesus então, ao atravessar, né, esses lugares, para ir chegar até Jerusalém, Jesus está próximo de uma aldeia. E nesta aldeia estão algumas pessoas. O evangelista São Lucas aqui, ele vai trazer um número, né? 10 pessoas que vivem uma situação difícil. Naquele momento, né? Nas circunstâncias daquela época, uma doença que era contagiosa e que era incurável, que não tinha cura da medicina, que era a lepra. Aqueles homens estão sofrendo de uma doença, da lepra. A palavra não diz quem eram esses homens, não diz nem o nome deles, simplesmente diz que eles eram leprosos. À vista da sociedade religiosa da época, né, do templo, dos fariseus ali, era um sinal de alguém que era maldito, que por conta daquela enfermidade, era alguém que estava sendo castigado por Deus. E que por ser uma doença incurável, contagiosa incurável, precisavam se isolar da sociedade. Tinham que deixar a família, tinham que deixar o trabalho, tinham que deixar o templo, enfim, tinham que deixar a sociedade e viver isolados. Desculpe até a comparação que eu vou fazer nesse momento, talvez como nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, aonde de uma certa forma nós estamos isolados. Num certo sentido era a mesma realidade que aqueles 10, não sabemos se eram só homens, né? Mas indica aqui, né, na palavra, que esses 10 leprosos eram o que viviam naquela circunstância. Eu quero chamar a sua atenção, querido irmão, querida irmã, para o sofrimento, para a angústia do coração dessas 10 pessoas, dessas 10 vidas. Você é capaz de imaginar? Você é capaz de visualizar o que é que aqueles homens viviam? O que é que aqueles homens talvez estivessem sentindo diante de toda aquela situação? Como nós rezamos aqui agora há pouco, né, e até o Beto foi trazendo isso um pouco aqui na moção da oração, talvez quantos de nós, ao longo desse tempo, dessa pandemia, perdemos, na verdade, entes queridos, pessoas que infelizmente foram acometidas dessa enfermidade, que é contagiosa, que até então nesse momento não tem cura, e que talvez pudéssemos pensar, né, como naquela outra passagem do Evangelho, onde Jesus vai dizer, né, algumas pessoas vão até Jesus e começam a perguntar para ele: olha, Senhor, aquelas pessoas que sofreram aquela fatalidade, né, num lugar lá, desabou lá uma torre e caiu sobre aquelas pessoas, matou aquelas pessoas. E aí então algumas pessoas vão perguntar isso para Jesus, né? E aí, Jesus, o que será que aconteceu com elas? Jesus vai dizer para eles, né? Olha, não pensem vocês que por conta daquela fatalidade, aquelas almas se perderam completamente, mas se vós não vos converterdes, virá também sobre vós coisas piores. Você consegue imaginar, querido irmão, querida irmã, diante daquela fatalidade, daquela lepra que aquelas 10 pessoas estão sofrendo? Qual é o sofrimento que havia no coração daquelas pessoas? Porque nós poderíamos pensar assim, né? No sentido somente da doença, né? Da lepra, a gente pensar assim: nossa,
Eles estão padecendo, né, no seu corpo ali, nas chagas daquela doença. Mas não é só isso. Pensa, por exemplo, né, no sofrimento de se sentirem sozinhos, ao terem que deixar inclusive as suas famílias, porque não podem mais conviver com a sua família. Portanto, por exemplo, né, se é um homem aqui, ele não pode mais ter a presença da sua esposa perto de você, ou vice-versa, né, do seu esposo perto de você. Se tivesse filhos, não poderiam mais ter a presença dos seus filhos perto de você. Como era a atitude, né, da lei religiosa daquele momento, né, que os sacerdotes, ao averiguarem aquela doença, então essa era a lei, eles tinham que ser afastados do meio do convívio da sociedade. Então imagina, por exemplo, né, o sentimento de indignidade ao olhar para as pessoas, e era isso que os leprosos faziam, né? Eles andavam, né, nos lugares gritando, né? Aqui tem um impuro, aqui tem um impuro, aqui tem um maldito. E a lei dizia que eles não poderiam se aproximar das pessoas para não ter o contágio ali, e principalmente para os judeus, né? Se chegasse próximo, bastava chegar próximo e tocar de leve, como naquela passagem daquela mulher hemorroíça, já automaticamente se tornariam impuros. Então imagina, irmão, irmã, o sentimento de indignidade, de vazio no coração daqueles homens. E é isso que vai motivar a oração deles. Quando eles percebem que naquele lugar está passando, a palavra não nos fala se esses homens já conheciam Jesus, tudo indica que não, né? Nós não sabemos, a palavra que não fala se Jesus já passou por mais de uma vez naquele lugar, mas com certeza eles já tinham ouvido falar de Jesus. Porque, como vai dizer a narrativa dos evangelhos, quando Jesus começa a se manifestar com seus sinais, o nome, a fama de Jesus começa a correr por todos os lugares. A notícia começa a chegar para muitos lugares. Que ali tem um homem que eles não sabem muito bem quem é. Se é mais um profeta, se de fato é o Salvador, o Messias. E muito mais do que isso, se é o próprio Deus, se é o próprio Filho de Deus que está ali no meio deles. Então a palavra vai dizer que Jesus, quando está chegando naquela aldeia, aqueles homens, diante de tudo isso que eu imagino que haveria no coração, na vida daqueles homens, que não era apenas a lepra por si só, aquela doença contagiosa, incurável, mas tudo aquilo que acarretou e que acarretava a partir daquela doença, daquela enfermidade. Como eu dizia para você, né? O se isolar de tudo e de todos, o sentimento de indignidade, porque você olhava para os religiosos da época, eles olhavam para aquele leproso como alguém castigado por Deus por causa daquela enfermidade, alguém maldito, alguém impuro. Você olhava para a sociedade, era alguém condenado porque não se tinha condição de salvar, de curar. Então era alguém prestes a perder a sua vida. Eles estão diante agora, talvez, da única ficha que eles tinham para tentar alcançar alguma coisa, desse tal Jesus que agora está próximo deles. Que eles ouviram falar, sabe-se de onde, que esse homem realizava curas, milagres, sinais e prodígios, e que talvez, nas palavras de muitas pessoas daquela multidão, poderia ser esse tal Jesus de Nazaré, poderia ser o Messias. Como eu disse para você, a palavra aqui não nos dá muitas estatísticas sobre esses 10 homens. Se eram religiosos, se todos eles eram judeus. A princípio não, porque como nós lemos aqui na passagem, um deles era samaritano. Portanto, não era judeu. Talvez não conhecia nem mesmo a lei que Jesus vai pedir para eles aqui
quando Jesus pede para que eles vão se apresentar ao sacerdote. Mas, desculpa a expressão, essa é a única ficha que eles têm naquele momento. Porque Jesus está ali naquele lugar, passando naquele lugar, e diante do sofrimento, da angústia, da necessidade que aqueles 10 homens tinham, era a alternativa que eles tinham. E hoje, querido irmão, querida irmã, eu quero dizer para você nessa noite, porque Jesus está próximo de você, mais uma vez. Está chegando próximo da sua casa, está adentrando na sua casa, está já em seu lar. Eu não sei qual é o peso que você carrega no teu coração. Se é o mesmo peso desses 10 leprosos, de sofrimento, de angústia, de sentimento de dignidade. Mas é um convite que eu faço para você. Aliás, é um desafio que eu faço para você nessa noite. Porque diante daquela lepra, aqueles 10 homens, aqueles 10 leprosos não tinham chance nenhuma de se curar. Em Jesus, eles apostaram as suas fichas ao proclamar aquela oração para Jesus. Jesus, mestre, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. Querido irmão, querida irmã, mesmo que você ache que você tem uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, mesmo que você ache que a sua oração é uma oração fria, desculpa a expressão, sem vida, vazia, faz uma experiência nessa noite. A palavra fala, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração daqueles 10 homens estavam cheio de dor, de angústia, de sofrimento. E isso é que fez aqueles homens tentarem lançar uma última alternativa. Bom, vamos tentar vamos ver se a gente consegue alguma coisa com esse tal Jesus de Nazaré, com esse homem. Faz essa experiência nessa noite, irmão. Faz essa experiência nessa noite, irmão. Pede a Ele. Clama por Ele. Suplica a Ele o que está no teu coração nessa noite, como havia no coração daqueles 10 leprosos. Foi o que eles fizeram. A palavra não nos fala, como eu disse para você, a palavra não diz. Esses homens já tinham ouvido alguma vez Jesus dar os seus ensinamentos, ou realizar algum sinal, algum milagre. Talvez fosse a primeira vez. Eles tinham apenas, talvez, ouvido falar desse Jesus. E agora Jesus está próximo deles. A palavra vai dizer que por conta daquela doença, eles ficaram ao longe. Dizem as estatísticas, aí dos estudiosos, que a lei ali de Moisés, no Antigo Testamento, dizia que os leprosos tinham que ficar cerca de 15 metros de distância de uma pessoa. Então eles estavam longe de Jesus. E mesmo assim, Jesus ouve a oração deles. Jesus consegue vê-los. E Jesus atende a oração deles. E é para você que o Senhor está dizendo nessa noite, ainda que você esteja longe dele, e você se sinta longe dele, mesmo assim creia, faça a sua oração, porque ainda que você esteja longe, ele vai ouvir a sua oração, ele vai conseguir ver você, e ele vai atender você. É o que Jesus faz. Jesus ouve a oração daqueles leprosos. Jesus os vê aonde eles estão. Eles estão com medo de se aproximar de Jesus. Eles ficam de longe. E Jesus atende a oração deles. Jesus vai dizer: olha,
vão até o sacerdote, cumpram o preceito da lei judaica. Vão a um templo, vão diante do sacerdote, para que vocês restabeleçam tudo aquilo que vocês precisam. Vocês voltem para suas famílias, vocês voltem para vocês voltem para a sociedade, voltem para os seus trabalhos. Enfim, não apenas recebam a cura física da lepra, mas vocês voltem a ter dignidade em suas vidas. Agora para um pouquinho e pensa, querido irmão, querida irmã. Numa outra passagem, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, vai dizer que também ali Jesus cura um leproso. Ali Jesus cura um único homem acometido dessa doença, dessa lepra. E a palavra vai dizer que ali Jesus toca naquele leproso. Jesus vai muito além naquele dia, naquele momento. Jesus não só se aproxima, ele rompe essa barreira dos 15 metros da lei. Jesus não somente se aproxima do leproso, como Jesus toca nele e o cura. Não sabemos se aqueles homens já tinham ouvido do povo, da multidão, essa história. Talvez que o motivasse a eles a pedir a fazer essa oração para Jesus. Jesus os curasse dessa lepra, daqueles 10 leprosos. A palavra não fala, nós não sabemos. Mas aqueles 10 leprosos tinham duas opções diante daquela situação. E mais uma vez eu quero chamar a sua atenção para isso. De urgência, de necessidade. Só quem realmente precisa de algo com muita urgência é que sabe a importância daquilo, não é verdade? Era a situação daqueles leprosos. Portanto, eles tinham duas opções. Jesus fala para eles, percebe? Jesus não diz para ele, olha, vocês estão curados. Não, Jesus fala para eles, olha, vão e se apresentem ao sacerdote. Fica imaginando como naquela passagem de Naamã, né? Ele vai até o profeta Elias, diante daquela lepra, e o profeta fala para ele, olha, vai lá no rio e se lava 7 vezes. Naamã, na sua arrogância, né, ele fala assim, nossa, esse profeta não é de nada. Ele poderia simplesmente colocar a sua mão sobre mim, pôr suas mãos sobre mim, ou proclamar que eu já seria automaticamente curado. Por que eu preciso ir? Eu, Naamã, preciso ir lá no rio e me lavar 7 vezes. Fica imaginando que talvez poderia ser o mesmo sentimento, não é verdade, irmãos? No coração daqueles 10 leprosos. Poxa vida, Jesus curou tantas pessoas instantaneamente. Jesus não poderia ter feito isso conosco também? Mas não foi assim com eles. E muitas vezes, não é verdade, irmãos? A nossa fé é uma fé de emergência. Muitas vezes a gente quer que Jesus faça as coisas na hora. Faça um sinal extraordinário. E nem sempre Jesus vai fazer. E aqui, irmão, como eu dizer para você, guarda aí nessa pregação, essa palavra caminho. É aqui que começa o nosso caminho. Para entender o sentido da nossa experiência de fé e de oração com o Senhor, com Jesus. Que foi necessário para aqueles 10 leprosos descobrir. Nós muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, precisamos aprender na nossa caminhada com Jesus a não depender apenas dos sinais extraordinários. Porque não foi assim que Jesus fez naquele dia. E quantas pessoas, como nós rezávamos aqui um pouco antes da pregação, vai e volta para a casa de Deus, tão longe, tão perto de Deus. Porque só quando acontece algo de extraordinário, é que então as pessoas voltam para a igreja. É que então as pessoas vão para Jesus. E hoje, querido irmão, querida irmã, o Senhor quer nos convidar a fazer essa experiência. Jesus, sem dúvida, Ele faz milagres. Instantâneos, inclusive, na hora.
Mas a minha fé não pode ser essa, estar apenas baseado nisso, ou só depender disso. Sabe por quê, irmão? Irmã, porque eu posso me frustrar. Porque se Jesus não me atender na hora, se Jesus não me curar na hora, eu posso virar as costas para Jesus. Posso ir para outro lugar. Naquele outro lugar lá, o negócio lá faz na hora. Quantas vezes a gente já não ouviu isso, não é verdade? Inclusive irmãos nossos, católicos, que deixaram a igreja em busca de alguma coisa. Quando Jesus se encontra com os primeiros discípulos, vai lá narrar São João no seu evangelho, a primeira pergunta que Jesus faz para eles é: o que é que vocês estão procurando? E mais uma vez o Senhor pergunta para mim e para você nessa noite, irmão, nessa live oracional no nosso grupo de oração: o que é que você está procurando nessa noite, aqui nesse grupo de oração? O que é que você está procurando? O que é que você tem desejado? Jesus então, ao dizer para aqueles 10 leprosos: olha, vão e se apresentam ao sacerdote, aqueles 10 leprosos tinham duas opções: ou tomar posse da palavra de Jesus e acreditar, ou não tomar posse. É a mesma coisa conosco, querido irmão, querida irmã, comigo e com você nessa noite. Temos duas opções diante daquilo que eu estou partilhando e pregando para você nessa noite. Porque não é palavra minha, é palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Ou nós acreditamos e damos o passo, com os 10 leprosos, ou não acreditamos e continuemos no mesmo lugar. Você quer sair desse lugar onde você se encontra nessa noite, irmão? Quer sair desse lugar, irmã, onde você se encontra nessa noite? Dá o primeiro passo. Acolha a palavra que Jesus está dando para você nessa noite. Creia nessa palavra e siga o caminho. Percebe? Siga o caminho. Foi o que aqueles 10 leprosos fizeram. Tomaram a opção, fizeram a opção de acreditar nas palavras de Jesus. E começaram o caminho para ir até o templo, ao sacerdote. A palavra então vai dizer que no meio do caminho, eles se perceberam que estavam já curados. Quando eu lia mais uma vez esse texto, eu ficava me perguntando, né? Qual terá sido o momento exato, né? Que aqueles 10 leprosos ficaram curados. Sabe o que eu imagino, irmão? Que o momento exato foi quando eles acolheram a palavra de Jesus. Não se concretizou naquela hora. Percebe? Foi no meio do caminho. Mas a cura já começou a acontecer quando eles aceitaram a palavra de Jesus e creram naquela palavra. A graça já está, irmão, acontecendo antes dela se cumprir totalmente na sua vida. Se você já está acolhendo esta palavra no teu coração, está já tomando posse dela e acreditando. E eu creio na força desta palavra que, para a honra e glória do Senhor, você vai experimentar o cumprimento desta graça que você está pedindo nessa noite. Agora, qual é o seu papel nisso? Qual é o meu papel nisso? Não parar no caminho. É aqui, irmãos, que muitas pessoas não experimentam Jesus. Simplesmente porque não fazem o caminho. Quantas pessoas que talvez você conhece, que nós conhecemos, que infelizmente um dia já fizeram experiências maravilhosas com esse Jesus. Viram testemunhos belíssimos, como esse desta noite que a gente ouviu aqui, né? Do irmão Diego, que recebeu alta, do
Janaelton, que foi curado da Covid, de tantas outras graças que a gente já ouviu nessa nossa experiência com Jesus. Agora veja, ficaram apenas nos sinais. Jesus gostaria e precisaria se manifestar na vida deles, como foi na vida daquele samaritano que voltou naquele dia. Porque, como Jesus vai dizer, todos os 10 receberam o que pediram. Como eu disse para você, eles pediram, diante daquela oração, que Jesus tivesse piedade e misericórdia deles. Na verdade, o que eles pediram é que Jesus os curasse da lepra. E todos eles receberam, Jesus vai dizer. Os 10 receberam. Só que a graça que Jesus queria dar para aqueles 10 leprosos naquele dia não foi apenas a graça da cura. E aqui que entra a nossa experiência, irmão, o sentido da verdadeira experiência nossa com Jesus. A nossa oração não pode ser apenas para pedir algo para Jesus, coisas para Jesus. Como nós rezávamos aqui um pouco antes na pregação da palavra, a nossa oração precisa ser também uma oração de louvor, de agradecimento, de adoração a Deus. Uma oração que nos leve a uma intimidade com Jesus. Que a nossa oração não seja apenas troca. Eu só me utilizo da oração quando eu preciso pedir alguma coisa para Jesus. Mas na verdade eu nem conheço Jesus. Jesus não é o meu Senhor. A minha experiência com Jesus ainda não me permitiu descobrir que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. E aquele leproso descobriu naquele momento que ele se viu curado. Por isso é que ele, antes de cumprir a lei, o preceito, não que não fosse importante, mas dentro das prioridades. Por isso é que aquele samaritano volta para Jesus. Eu quero terminar, irmão, essa partilha, essa pregação com você dizendo assim: não faça parte dessa estatística. Eu não sei em que local você se encontra nessa experiência hoje com o Senhor nessa palavra. Se você está no grupo dos 9 ou no grupo do samaritano, que entendeu que nada faz sentido se não for por Jesus. Que a nossa vida só encontra sentido se a nossa vida estiver prostrada aos pés de Jesus. A igreja, ao falar sobre evangelização, ao usar aquela parábola das ovelhas, da ovelha perdida, a igreja fala assim, quando se fala de evangelização, que antigamente, como na época, na parábola de Jesus ao contar essa parábola, o bom pastor deixava as 99 para ir atrás daquela uma que se perdeu. E hoje, a igreja precisa fazer o contrário. Ela precisa ir atrás das 99. Por isso que, mais uma vez, irmão, eu quero dizer para você, não faça parte dessa estatística. Do grupo de cristãos, de pessoas, daqueles 10 leprosos, que só pedem apenas alguma coisa de Jesus. Não. Não faça parte dessa estatística, desse grupo de pessoas que vai apenas atrás de sinais. Não. Faça parte. Aliás, o próprio Jesus vai dizer isso, Não é à toa que ele vai dizer que a messe é pouca. O número de pessoas que vai atrás de sinais extraordinários é grande. E sem dúvida, porque Deus, como na parábola aqui dos leprosos, na passagem dos leprosos, Deus conhece as angústias do coração, as necessidades da vida. Mas quantas pessoas, na sua experiência com Jesus, ficam apenas aí? Quantas pessoas que, eu vou dizer para nós agora, católicos, que vivem a sua fé como preceito. Eu vou na missa aos domingos, a minha presença como igreja
É só quando tem um batizado, quando tem um casamento. É apenas um culto, um preceito. E Jesus mostrou para aquele que voltou naquele dia que Jesus está ali em cima. Não tem sentido viver uma fé, uma religião, seja qual for, por preceito apenas. Essa religiosidade não é viva. Essa espiritualidade não é viva. Essa fé, essa oração não é viva. Somente aquele que descobriu, como aquele samaritano naquele dia, o verdadeiro sentido de Jesus na vida dele. Por isso é que Jesus, no final desse evangelho que nós refletimos nessa noite, Jesus vai dizer para aquele samaritano: a tua fé te salvou. Naquele dia a graça foi completa. Jesus não apenas curou a lepra daquele homem, como Jesus começou a gerar um processo de conversão na vida dele, de transformação de vida naquele homem. E é o que Jesus quer fazer com você nessa noite, irmão e irmã. Jesus sabe que você tem necessidades temporais, que talvez você está pedindo para Ele nessa noite. E saiba, meu irmão, creia, minha irmã, Jesus está ouvindo esse teu pedido e Ele vai atender esse teu pedido. Mas não é só isso que Jesus quer fazer na sua vida. Não é apenas essa porta de emprego que Ele quer abrir para você. Não é apenas essa cura que Ele quer realizar na tua vida. Ele quer transformar a sua vida por completo. Como nessa passagem, Jesus quer que a sua vida hoje, que a graça dele na sua vida nessa noite, seja completa. A minha missão e a sua é acreditar nessa promessa, nessa palavra, e não parar de caminhar. A palavra vai dizer: enquanto eles caminhavam, foram curados. Se você não receber essa graça hoje, irmã, durante essa semana, não se esqueça dessa palavra e não pare de caminhar. Eu creio que sem dúvida Jesus pode fazer isso, porque Ele já fez em muitas vezes uma graça instantânea. Mas se Ele não fizer, irmão, se Ele não fizer, irmã, não significa que Ele se esqueceu de atender você. Como eu disse para você nessa noite, para mim, eu creio nessa palavra, que a graça começou a acontecer na vida daqueles 10 leprosos, quando eles ouviram a palavra de Jesus. A cura específica aconteceu depois, mas ela já estava acontecendo. Eu não sei o que você tem pedido para o Senhor nessa noite, mas saiba, se você, como nesses 10 leprosos, tirar do teu coração essa dúvida, essa incredulidade, e dar o passo, quando você menos esperar, percebe? É no meio do caminho. Quando você menos esperar, você verá que Jesus realizou o que você necessitava e pedia a Ele nessa noite. Nós vamos pedir essa graça ao Espírito Santo.